E aí, Fabi? Ai, que emoção! Tudo bem? Tudo! E você? Tudo Ai, ótimo, que tudo bom, que legal certo. participar aqui. Ah, muito Muito bom. legal. Prazer tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado o convite para vir Não, falar com a gente eu que aqui. tenho o prazer de estar aqui. Eu acho as suas ações maravilhosas. E assim, que bom poder conversar. Adoro falar da história, minha história, tudo. Eu acho ótimo. Que bom, fico bem feliz, Fabi. Bom, então eu vou começar esse papo. Não é uma entrevista. O que é esse barulho aí? É aí? Tem Não, um. que tá silêncio. Aqui também? Tá escutando uma sirene? Parece que sim, mas não é aqui não. Que engraçado. Aqui não Parou. tem nada, tá em silêncio, nem o ar tá ligado. Olha só, será que é eco? Pode ser. Que estranho. Mas eu tô ouvindo você super bem, Eu normal. também. Será que o pessoal tá atrapalhando alguma coisa? Bom, aí o pessoal, qualquer coisa o pessoal fala, né? Parece um Ah lá. sino, estão falando. Mas, gente, eu não tô ouvindo nada, nada. Tô tranquilo aqui. Será que é da minha voz? Não sei. É um eco do meu áudio. Ah, sim, metálico. É. Eu vou tentar baixar o meu volume. Tá. Tenta, senão eu tento o meu também, não sei. Tá horrível o som. Então, deixa eu ver o Melhorou? meu. Eu não tô, agora eu não tô ouvindo. Agora eu também não tô ouvindo nada. Agora pra mim Melhorou? tá, tá. Agora eu tô ouvindo normal. Não tem Melhorou. mais Eu nada de abaixei o barulho. som. Melhorou, Eu acho que era gente? isso. Vamos ver o pessoal falar. E você tá me ouvindo Melhorou. bem? O pessoal tá falando que melhorou. Eu acho Ah, que então tá bom. meu celular devia estar com o volume no máximo aqui. Então tá. Bom, eu vou pedir então para você começar se apresentando, contando quem que é a Fabi e como surgiu a festeria. Então. Vamos começar, então, do começo é longo, né? Mas, assim, dolorido, mas faz 5 anos e meio, mais ou menos, que eu estou no mercado. Eu tenho 44 anos, sou enfermeira formada, trabalhei uns 15 anos na área, tá? Inclusive, meu último emprego, eu estava há uns 9 anos concursada da prefeitura, tá? Tinha, como enfermeira, tinha meu salário super bom lá, mas eu já não. Aquilo já. Eu adoro enfermagem, mas aquilo já não me completava. E aí tinha uma amiga no trabalho que resolveu também sair de lá, ela não era concursada, resolveu sair e a gente resolveu abrir alguma coisa para gente. E aí nós ficamos 9 meses quase tentando arquitetar o que seria, mas assim, nada te prepara para a prática. Por mais que você tenta, apesar que assim, eu não tinha cursos de consultoria, de assessoria, de nada. Fomos com a cara e com a coragem. E aí, inicialmente, seria uma loja de papelaria e de decoração. Aí o aluguel veio meio que, vamos pensar em alguma terceira opção, pensamos no aluguel. E eu fazia muita arte, gostava de fazer arte, gosto ainda de fazer arte digital, mas no momento parei também. Assim, como eu não tenho mais sócia, minha sócia saiu há 2 anos, 2 anos e meio, então eu resolvi ficar só com o nicho de locação e às vezes faço algumas decorações. E, bom, e aí a gente começou bem pequenininho, entendeu? Com um acervo bem pequeno. A gente achou assim, a gente foi em Porto Ferreira, me lembro, e a gente achou que estava arrasando, né? Assim, eu cheguei, assim, eu abri a minha loja no momento, assim, que eu sou do interior de São Paulo, de Rio Preto, tá? Uhum. Que tem quase 500 mil habitantes, e assim, a gente era uma loja que é, abrangia tudo, assim, a locação, a gente auxiliava a mãe, a gente fazia papelaria e fazia decoração. Então,
o Tudo mercado junto. era, mas a gente achava que estava arrasando com o acervo. E, na verdade, Rio Preto quase não tinha esse tipo de loja. Hoje tem mais. Mas antigamente, assim, não tinha. E a gente foi uma das primeiras, né? E mais para o infantil, a gente tinha muito personagem, como eu tenho ainda hoje, muita pelúcia, muito tema, muito brinquedo. Eu sempre tenho novidade de tema. E aí a gente foi em Porto Ferreira, compramos assim, pouquíssimo e achamos que estava arrasando. A gente, na nossa estante, eu lembro lá da nossa loja, a gente punha uma peça em cada, em Canto. cada, em cada nicho da estante, para aumentar, entendeu? E parecia que a gente tinha um monte. Mesmo assim, a gente entrou com uma posição, um posicionamento, assim, de fazer propaganda em revista aqui da cidade. E a gente começou a fazer muita propaganda no Facebook há 5 anos atrás. Quando quase Entendeu? ninguém fazia. Quase ninguém fazia. No Instagram eu entrei também há 5 anos atrás, mas não fazia propaganda, porque não tinha. Não Não tinha tinha essa opção. possibilidade. Não tinha. Só tinha o Face. E a gente aproveitou muito isso e fizemos, assim, foi muito bom. O começo no Facebook, né? E nas mídias, em outra propaganda, e boca a boca. E a gente batalhou bastante e entramos com posicionamento de ter peça exclusiva, né? Certo. Então a gente tinha, assim, numa época que o pessoal usava muito cerâmica branca, a gente tinha cerâmica colorida, a gente tinha, assim, as princesas da Disney todas, entendeu? Porque a gente foi nos Estados Unidos e comprou, então era uma coisa que aqui na cidade não tinha. E assim, pelúcias também super diferenciadas. Então, assim, fomos fazendo o nome, entendeu? Certo. E aí, assim, mudamos de ponto depois de uns 2 anos e meio, que foi o que a minha sócia me deixou. Mas, assim, a gente é super amigas hoje, tá? Não deu certo, mas somos super amigas. E é isso. Antigamente a gente mexia só em planilha, fazia só planilha e agenda. Agenda, Para anotava tudo as controlar o locações aluguel. da agenda, peça por peça. E te falo que era poucos errados, hein? A gente Olha anotava só. certíssimo, Mas hoje já E tem um sisteminha para organizar tudo. tem um sistema de uma pessoa aqui da cidade que fez para mim. Mas eu sempre assim estou fuçando nele assim para melhorar. Então eu peço para ele ir lá e dar uma atualizada. Mas hoje eu Certo. tenho todo o meu acervo tá no sistema. Legal. Hoje a festeria tem quantos anos no total? 5 anos e meio, mais ou menos. Tá, legal. E hoje você já tem um acervo bem melhor, bem maior, né, Fabi? Muito. Porque, assim, na verdade, Vivi, no começo, assim, a gente nunca deixou de trabalhar e a gente pagava as contas, assim, acho que 2, 3 meses de loja, nós já pagávamos as contas fixas. E um Já dinheirinho girava. já girava, tá? A gente não pode reclamar nesse sentido. Mas, assim, o lucro para a gente não tinha. E assim, na verdade, a gente não teve, porque a gente não quis também durante uns 2 anos e meio. 2 anos, eu acho, que a gente pegou o lucro e investia na loja. Então, a gente só comprou. A Só gente comprava reinvestiu. muito, só investiu. Então, a gente não tirava nada pra gente. Então, assim, meu marido segurou as pontas, eu tinha um respaldo, tá? Não tínhamos capital de giro. O giro era meu marido e o dela, o Entendi. capital de giro, Mas assim, a gente investiu muito e até hoje, né? Eu tenho já uma parcela do que eu ganho, eu acabo já investindo, E entendeu? hoje, como que você escolhe as peças que você vai comprar, os fornecedores? Você vem para São Paulo nas feiras Sim, ou não? Como que funciona isso hoje? ó. Assim, por incrível que pareça, as pessoas acham que eu compro tudo em Pedreira e Porto Ferreira. Quem entra na minha loja fala, essas coisas se compram em Pedreira, né? Em Porto Ferreira, mas não é a verdade. Porque, assim, em Porto Ferreira, em Pedreira e Porto Ferreira, eu fui há 5 anos atrás, nunca mais eu fui.
entendeu? Pode Quando ser a o gente início, né? foi no meu início e foi importante eu ir, eu acho. Porque, na verdade, ninguém, assim, me indicou para eu ir lá. Assim, ninguém falou para mim, ó, vai na feira, ou vai em Porto Ferreira, ou vai em Pedreira, nada. A gente foi, assim, meio que com a cara e com a coragem. Mas hoje, assim, o meu foco é só nas feiras, Certo. tá? De São Paulo. Então, eu tento ir pelo menos uma vez por ano, se não duas. Tá. E é Mas eu quando você recebo muito centraliza todas as catálogo suas também. compras. Hã? E é quando você centraliza todas as suas compras. É Ah, nesse olha, momento. ó, Vivi, eu não centralizo. Falar para você que eu economizo o ano inteiro para ir gastar nessa feira, não é verdade. Porque, na verdade, assim, todo mês a gente acaba comprando. Eu, pelo Alguma menos, sou coisa. assim. Tem gente que consegue concentrar mais. É lógico que você vai na feira, você gasta um volume maior. Uhum. Talvez, entendeu? Mas hoje em dia, por exemplo, tem muita facilidade do WhatsApp. As pessoas me mandam muito por WhatsApp o catálogo. Às vezes eu Certo. não preciso nem sair da loja. Lógico, eu adoro ir na feira, nas feiras de São Paulo. Mas assim, o pessoal me manda tudo. Então é muito fácil. Então eu faço muita compra online, entendeu? Na minha Legal. loja. Porque eu tenho Legal. CNPJ, né? Ah, sim. Mas sabe que teve um aspecto que eu acho que é legal que você comentou, que nos 2 primeiros anos vocês só reinvestiram. Só. E que vocês tinham um respaldo dos maridos, no Sim, apoio financeiro até em sim. casa e tal, né? É legal você ter comentado isso, porque parece que quem vê de fora fala, ah, É essa muito fácil. daí vai saber, né? Tipo, como que cresceu tão rápido? Como que Isso. conseguiu fazer um acervo desse tamanho em 2 anos, em três Sim. anos, né? E aí, às vezes, quem olha de fora parece assim, nossa, esse negócio deve dar muito dinheiro. Sim, Olha isso como que ela tá bem em tão é pouco clássico. tempo e tal. Então, até um dos objetivos dessa conversa é justamente desmistificar algumas percepções que são erradas em relação ao negócio, Sim, entendeu? sim, E eu acho que quem vê de fora fala assim, ah, quem trabalha com festa é só alegria, só trabalha de final de semana. sim, não. Vê a Fabi tem uma loja maravilhosa, deve dar Sim, muito com dinheiro. certeza. Então, eu acho que é legal a gente, nesse momento, desmistificar e contando essa questão da história que você está falando, do apoio do marido e etc., para que as pessoas ali vejam que é duro mesmo para todo mundo, né? Não, não é fácil. Acho que quem fala que tem um retorno muito rápido no negócio, eu não sei. Eu fico meio com o pé atrás. Porque eu Todo sei que na mundo. prática não é assim. É. Ó, o Né? pessoal tá falando do meu áudio. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar mais baixinho e a palavra hoje é da Fabi, tá bom? Não, mas eu não sei, eu não estou escutando nada. Tá Parece ótimo. um eco. Mas aí, porque aqui comigo não tem. O pessoal tá falando que é o meu áudio. Mas para eu não Ai, encerrar a live, eu vou tentar falar mais baixo. Se não tiver mais jeito mesmo, aí a gente tenta começar de novo, tá tá bom? bom, tá, combinado. E hoje você só loca ou você ainda decora? Ainda decoro, tá? Eu acho assim, o meu foco futuro é só locação, tá? Eu quero só locar, eu gosto. Porque eu vou começar. Bom, eu gosto também de decorar, adoro. Entendeu? Eu gosto de fazer projeto e executar e ver a coisa pronta. Mas o meu foco é locação. Por isso que eu aumento o meu acervo. Entendeu? Antigamente eu aumentava o meu acervo só mediante uma festa minha que eu tinha, vamos supor, algum tema que eu preciso desenvolver, por exemplo, jardim ou confeitaria. Então eu comprava as coisas mais para aquilo. Então na minha loja eu tinha as coisas da minha festa. Mas Certo. hoje não. Hoje não. Hoje eu já estou com foco assim, mais de. Mas isso eu acho que é a prática, né, Vivi? É a E prática como que que dá. você. E qual é o teu feeling para descobrir quais temas que vão virar mais, aqueles que valem mais a pena investir? Como que você filtra isso? Aí é muito difícil, né? Porque eu acho que ninguém tem muita receita do bolo. Assim, eu tenho um acervo na minha loja, graças a Deus, que eu tenho pouquíssima coisa que saiu uma, duas vezes, tá? Agora, é lógico que, assim, uma Disney, tudo da Disney, a gente sabe que vai Que tende a sair. virar.
que tende a virar. Mas, por exemplo, eu investi na Frozen uma época. Aluguei muita Frozen. A Frozen parou, entendeu? Só que diz que agora vai voltar. Então, assim, o aluguel, a locação, ela tem que também aguentar isso, entendeu? Ela tem que aguentar que, por exemplo, não é um Mickey que sai toda semana, por exemplo, entendeu? Agora, eu tenho Cinderela, eu tenho Branca de Neve, eu tenho Ariel, eu tenho vários, entendeu? Só que, assim, às vezes a pessoa não quer. Hoje em dia, hoje, é muito, assim, temas aleatórios mesmo. Temas mais lúdicos, né? Lúdicos, Jardim, por exemplo, é o que sai muito. Que mais que sai? Que está saindo muito Floresta, entendeu? Então, eu tento investir nessas coisas. Muito rústico, muita madeira, muito ferro. Então, a gente vai tentando ir nessas, assim, nessa pegada. Mas a internet... por exemplo, as mães, o meu público que é de mãe e também de decorador, mas o de mãe, por exemplo, vai muito na internet. Sim. Entendeu? Então, se ela vê alguma coisa que lançou, ela quer. Sim. Entendeu? Mas é difícil ter um feeling. Mas eu já, assim, eu já investi, eu já não quis investir em algum tema que eu sei que sai muito. Eu já não quis, eu falo, eu não vou investir nesse agora. E por quê? Não sei, Vivi. Eu acho que é porque eu acho que vai sair muito e depois vai parar. Entendi. Sair, entendeu? E como que isso... E quando você acha assim, um tema vai virar bastante? Por exemplo, sei lá, Rei Leão esse ano tende a virar bastante. Sim, eu acho que é do ano. Isso. E aí, como que você calcula? Isso interfere no valor que você coloca da locação das peças? Você considera o tempo que aquela peça vai girar? Não faço isso. Então, tá? você não calcula a depreciação. O meu preço, Vivi, eu acho que é um preço legal, bom, que eu faço. Não é barato, tá? E também não é caro. Então, quando eu ponho um preço, se é baixa temporada ou alta temporada do tema, ele é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, eu realmente não ponho a mais. Claro que tem algumas peças que são exclusivas, que eu percebo minha, que ou são coisas muito caras, ou são coisas muito bonitas, mesmo que não saia muito, mas eu sei que quando sair vai me dar um lucro bom, então eu aumento. Eu não ponho, por exemplo, os 20% daquela peça, de 20, 25% que eu ponho em todas. Naquela peça ali eu enxergo e eu falo, vou cobrar mais. Certo. Tá? Mas eu não então, sei, hoje, o teu critério basicamente é o percentual do valor da peça. Sim, é verdade. O percentual do valor da peça. Tá, é que o pessoal aqui tá até perguntando no chat. Então, você calcula o preço basicamente com percentual. Sim, com percentual. Não, mas eu ponho o valor também agregado. Entendeu? Certo. Quando eu percebo que é uma peça muito bonita, entendeu? Que eu sei que as pessoas vão curtir, entendeu? Eu sinto, né, Vivi? A gente vai postando as peças, vai sentindo interesse das pessoas que vêm na loja. Você vai sentindo, entendeu? E aí, claro, eu coloco mais. Claro. Tá? Mas é por feeling, não por cálculo. Porque não é por até cálculo. agora, nesse último curso, eu incluí o módulo de precificação. Sei. E tem uma aula específica para quem trabalha com locação. Ótimo. E um termo que eu uso, um conceito que eu uso e que eu ensino às alunas na precificação é a precificação por depreciação, que calcula o tempo de giro da peça. Sim, sim. Então, vai ter peça que você vai usar 3 anos, vai ter peça que você vai usar 6 meses, vai ter peça que você vai usar 1 ano. E daí isso vai interferindo no cálculo da locação, entendeu? Sim, sim. Eu acho isso ótimo, assim. Mas eu acho que, às vezes, na prática, no dia a dia ali, você tem que ser, às vezes, uma pela outra. Por exemplo, uma peça que você põe mais, a outra você vê que não é aquela coisa, mas você põe um pouco menos, entendeu? Então, assim, eu não vou te falar assim que é tudo 20% que eu ponho. Não. Certo.
Não é. Mas eu também não calculo esse 20% mais tanto por cento de depreciação. Não. Tá? Eu ponho no geral, mas eu ponho uma peça pela outra. Eu sei que quando eu alugar aquela peça mais cara, vai me dar um lucro bom, que já vai ficar meio que Vai de caixinha, compensar. entre aspas, pelas outras, exatamente. Eu Entendi. ponho isso, Hoje tá? o seu público prioritário são as decoradoras ou são as mães? É bem dividido. É assim, de números de pessoas, é de mães, tá? Tá. Mas, Mas talvez tá? em volume. Isso, mas em volume, com certeza, de aluguel, é decorador. Tá. Eu, assim, quando eu comecei, eu achava que o meu foco, eu e minha sócia, a gente achava que o meu foco era mãe, decorador e buffet. Aqui em Rio Preto não tem foco não tem mais buffet. Meu foco não é buffet. Apesar que os buffets daqui, às vezes, pegam uma peça ou outra diferente que eu tenho, mas o meu foco grande não é eles. Mas nós achávamos assim, piamente que era buffet. Como eu estava errada. Eu não sei. Aqui na minha cidade, os buffets, a maioria tem decoração, ou já tem uma decoradora que vai, entendeu? Então eu já Eu não tenho tenho visto, mais pelo menos aqui na região também, os buffets têm terceirizado a decoração. Então, daí é a decoradora que loca, né? Eu tenho visto Sim, isso. isso, exatamente. A decoradora que loca. Eu tenho muito decorador que faz festa em buffet e loca lá. Porque Certo. minhas peças diferentes. E você, estão perguntando aqui se você faz algum valor especial para as decoradoras. Faço. Sim, com Tá. certeza. Quando é decorador que vem, sempre, que eu sei que já está lá comigo, com certeza eu faço. E eu, assim, eu quero que elas continuem. Eu já tem um monte aqui na live. Porque, assim, elas, assim, lógico que as mães também, as minhas clientes, mas os decoradores que me dá mais, às vezes, o feeling do que eu tenho que comprar ou não. Te Não que eles ajudam, vão falar né? para mim, ó, compra isso, compra aquilo, e eu vou comprar, porque às vezes, né, não vou ter condições de comprar. Mas eu gosto, adoro. Porque eles sempre têm que ter novidades, eles. Com E eu certeza. também. Então, a gente faz as duas coisas. Eu Legal. E diz uma coisa para mim, tem muita concorrência no seu mercado? Agora sim. Agora eu acho que tem mais do que quando eu comecei. Agora já é duas coisas. Por exemplo, uma é a concorrência e antigamente era a gente não ser conhecida. Agora eu sou conhecida, mas eu tenho concorrência. Entendi. Entendeu? Então, antes já não era conhecida, mas não tinha muita concorrência, mas também não era conhecido, o serviço não era muito mostrado, então agora é concorrência. Então, acho que cada fase do negócio é uma coisa, entendeu? É um Uma desafio. dificuldade. É um desafio, com certeza. Tá. E hoje, como que você trabalha a marca da Festeria? Para parceria, os conteúdos, os posts, como que você gerencia essa questão da comunicação? Ó, eu adoro parceria, mas parceria, assim, que a gente faz, eu sempre falo, tem que ter mão dupla, entendeu? Eu dou, mas eu Ganha-ganha. recebo e a pessoa também ganha, exatamente. Então, eu faço muita live. Até junho eu não fiz nenhuma. O pessoal já está me cobrando. Agora em julho eu tenho que fazer live com os meus os decoradores que vão mais na loja. Então eles vão lá, né? Até foi uma dica que eu já fazia, mas uma dica que você me deu também para chamar o pessoal. Então, o que acontece? Eu sempre, graças a Deus, eu tenho muita gente boa. Então, assim, eu tenho, além dos decoradores, assim, tenho gente de doce, de forminha, de flor, de balão. Então, assim, é muito bom. Então, todo mundo se junta para fazer isso. Entendeu? Eu adoro. E assim, aí vem um fotógrafo bom e o fotógrafo tira umas fotos lindas. Então, eu tenho, as meninas têm da decoração, do doce, da forminha. Então, assim, é ótima a divulgação. Até, eu gosto de live porque a gente nem tem aquela live assim expressiva, uns números altos de gente olhando a gente naquele momento. Mas depois eu tenho muita visualização. Sim. Entendeu? E a divulgação é muito boa. E Então é a gente muito adora fazer. espontâneo, né? É muito Muito, natural. exatamente.
E só de saber Hoje que você as está fazendo pessoas- aquilo em real time, enquanto aquilo está acontecendo, você está fazendo, mesmo que as pessoas não vejam naquele momento ou assistir depois, elas sabem que aquilo é real. Exatamente. Hoje o Instagram ou todas as redes sociais, a tendência é essa, né? Travou. Um problema, ou sempre tem um. Tá ouvindo? Tá Agora certo. voltou. Tá, voltou. Então, sempre tem um problema na live, ou sempre tem alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa engraçada. Então, é ótimo esse momento. A cliente quer ver isso. Sem dúvida. Entendeu? Quer ver a gente montando, mesmo que é uma mesa que não é aquela mesa, é simples, mas ela quer. Mas eu já vi algumas dessas suas lives com essas produções internas que vocês fizeram e que são produções bem lindas e com decoradores bem referências, assim, né? Você tem acesso a alguns decoradores que são referências na sua região, são seus clientes e você consegue com isso produções muito bacanas, né? Sim, eu tenho, graças a Deus, tenho bastante assim que aluga comigo, me prestigia, mas assim, eu tenho sorte nesse sentido, entendeu? Eu também tenho que ter uma novidade, é lógico, mas eu tenho sorte, assim, eu adoro quando vem decorador novo, que eu não conhecia também, entendeu? Adoro, então eu acho ótimo isso daí, é super produção, todo mundo se dedica, Vivi, não é uma coisinha assim, vamos lá montar uma mesinha, não. Todo Fica mundo uma dá super o seu melhor. produção e daí fotos lindas. E daí todo mundo ganha, né? Porque essa foto vai para a pessoa do doce, do balão, do bolo, da mesa. É propaganda para você, vai para todo mundo, né? Sim, adoro, exatamente. E hoje essa é a sua principal estratégia. Então, você sabe que eu tinha que fazer um calendário de post no Instagram, que eu ainda não fiz. Mas que eu tenho algumas ideias já para postar, até eu tenho que fazer. Mas eu tenho uma estratégia assim de postar bastante e eu gosto de compartilhar muito, de compartilhar às vezes de algum outro Instagram. Eu compartilho mesmo, gosto. Eu acho que a minha principal estratégia é essa. É a parceria. Você entendeu? É live, é parceria com eles. E todo mundo se divulgando. O desconto para o decorador. Eu tenho assim, por exemplo, eu ligo para minhas clientes, sem ser decoradoras, por exemplo, no mês que elas vão, antes do mês que ela, por exemplo, em junho, eu ligo para o pessoal em julho que vai fazer festa em julho do ano passado. Então, eu ligo atrás de todas. Então, eu falo para vir que tem novidade, que eu dou um desconto, entendeu? Legal. Então isso me dá retorno também. Então, assim, eu não esqueço. Então, eu tenho clientes, assim, da minha loja de 5 anos e meio atrás. Que continua sendo sua cliente. Sim, mas eu tenho uma porcentagem grande de clientes novas. Certo, legal. Bom também. E você faz contrato ou apenas termo de responsabilidade a cada locação? Como que funciona? Só contrato, sempre. Até quando eu comecei, a gente que não tinha o sistema, porque hoje sai meu contrato pelo sistema. Antigamente, as meninas, ateliê das meninas é ótimo. Assim, na verdade, quando eu não tinha sistema, eu tinha um contrato. O contrato sempre houve, sempre teve. Entendeu? E ele já especifica a quebra, a avaria da peça. Eu já tenho a avaria. Já vai o valor do item caso quebre. Já vai, a pessoa tem que assinar. Ou assim, hoje em dia, assim, quando você manda por WhatsApp, porque eu tenho muita venda por WhatsApp, tá? Eu tenho muita, não sei se é todo mundo, mas eu tenho. E as pessoas, como eu tenho às vezes clientes de fora, até de São Paulo, por exemplo, que vem fazer festa em Rio Preto, eu mando o contrato por WhatsApp, mas assim, é válido já. Já me falaram, até um advogado, que é válido. Ela não se você manda o PDF, se ela te responde com o texto que está de acordo, você não precisa da assinatura formal. Sim, não tem. Às vezes não tenho, mas assim, então a conversa minha no WhatsApp
já é um documento. É um documento, sem dúvida. Então, assim, eu tenho o contrato, com certeza. Sempre tive, mas agora está muito mais completo, bem melhor do que antes. Mas sempre tive. Sempre tive. E assim, quebra muito? Tem muita avaria? Olha, Vivi, muita não tem. Mas o que acontece? A avaria acontece muito no transporte. Eu sempre falo isso para as clientes. Porque a maioria vai fazer peça infantil. Então, por exemplo, ela acha que ela vai pegar uma peça de cerâmica minha e que as crianças vão mexer na mesa e quebrar. Isso não acontece. É muito raro acontecer. O que acontece é na retirada e na vinda. Não adianta. Normalmente é no transporte, né? No transporte. E a gente, assim, coloca plástico bolha, bem embalado, coloca naquelas caixas de plástico de feira. Grande. Então, assim, a gente toma tudo encaixadinho, né? Tudo encaixadinho. E assim, gente, por mais que as pessoas achem que não, mas a gente não manda peça quebrada. As pessoas acham que a gente embrulha as peças tudo em pedacinho e mandam para elas. E aí elas acham que elas chegam na peça e abrem e está quebrada. Foi a gente que quebrou a peça e colocou no saquinho lá para. Não. Foi no transporte dela. Então, no meu contrato já tem um termo de que a pessoa que contratou, ela já tem, se ela ou uma terceira pessoa pegar as coisas, ela já tem que dar como conferida. Se ela, entendeu? Se ela pegou, é responsabilidade dela. Então, a partir do momento que ela tirou a caixa da tua loja, independente se é a contratante ou uma terceira pessoa, ela saiu da loja, ela é responsável. Certo. Então, isso já é. Não adianta as pessoas, assim, eu tenho algumas pessoas que questionam, tem umas que não, que eu acho que já leu o contrato antes e já chega com o dinheiro para pagar. Mas tem umas que questionam, que vêm, mas estava quebrado, estava rachado. Não. Eu quase não tenho pé. Estão perguntando aqui, você já entrega embalado ou a pessoa confere e depois você embala? Não, eu já entrego embalado. Porém, acontece muito de eu desembalar e a pessoa vir. Tá? Querer ver. Ela tem esse direito, sim. Claro. Ela tem esse direito se ela quiser. Certo. Tá? Ela pode fazer o que... Se ela quiser não ver, ela não vê. Mas se ela quiser que eu desembrulhe tudo, eu já tive isso. Eu desembrulho tudo. E tá tudo bem, né? É justo, né? É um direito dela. É justo, é o direito da pessoa. Sim, porque um ganho meu também, porque eu tô garantindo que uma segurança. Tá daquele jeito, uma segurança minha, exatamente. Claro. E perguntaram aqui se o contrato tem que ser registrado em cartório. Não, né? Não. Assinatura. É só assinatura. Não. Tá. Não tem. Eu te perguntei também se quebra muito, porque tem até algumas pessoas que têm acervo, que decoram e que falam que tem muito apego às peças e que tem dó de alugar. Eu falei, também. Mas será que o percentual de quebra é tão alto assim? Não. Por isso que eu te perguntei. Eu acho assim, essa questão de alugar, Vivi, é porque não é assim. O que acontece? Eu tenho aqui em Rio Preto, por exemplo, como eu acho que em todos os lugares tem, aquelas pessoas que alugam e você vai lá na casa delas, pega a peça e devolve. E não tem contrato, não tem valor de quebra. Sim. E aí, como que você vai cobrar essa pessoa? Eu acho que para alocar tem que ter toda uma disponibilidade, tem que querer muito e tem que saber, né, o que você está fazendo. Sim. Tem que saber que você tem um contrato, que tem uma quebra, que você não pode ficar no prejuízo se quebrar. Então e que é negócio, né? Exatamente. Eu não acho assim só uma questão de apego, porque apego eu tenho as minhas peças. Quando quebra, eu sei que eu vou receber, mas eu fico triste. Eu já nem quero, porque às vezes tem peça. Aí tá todo mundo falando aqui que morre de ciúmes das peças. Eu também. A Jéssica, que trabalha comigo, a Jéssica. Sou eu e a Jéssica, minha vendedora. Ela tem a peça, ciúmes. Eu também tenho. A gente embrulha morrendo de medo, entendeu? Mas, às vezes a pessoa quebra uma peça, ela vai pagar, mas eu sei que eu não vou mais achar a peça. É verdade. Entendeu? Então, às vezes fica uma só daquela.
Olha que pergunta interessante aqui, ó. Como resolver quando uma peça exclusiva quebra e você tem locação na mesma semana daquela peça? Então, E não tem dá que tempo ligar de e avisar. repor. Tem que ligar e avisar. E falar que vai tentar substituir por Tem, outra ou tem, então tem estorna que o ser dinheiro. sincero. Pode vir isso, estorno dinheiro, isso aí, assim, pode acontecer e eu já fiz muito, tá? Falar de estornar dinheiro, de pagar a pessoa de volta, entendeu? Acontece muito e eu faço porque é o que é justo, entendeu? Tem que ser sincero, ligar e falar, fulana, Sim, ó, quebrou. quebrou e eu não consigo Não tem repor. mais. Não tem mais. Vem aqui que eu. Às vezes a gente até dá uma segunda peça também junto para tirar aquela Compensar. coisa. Para compensar, tipo assim, agora eu não vou ter minha peça que eu escolhi. Então, às vezes, a gente dá uma outra ou uma mais cara. Sim. Entendeu? A gente tem todo um truque, assim, para agradar. Para tentar agradar, compensar. Né? Porque assim, você não teve culpa, a cliente também não. Você sentiu de não ter mais a peça, ela também não, né? Então, sim. Tá certo, acho justo. Mas já comprei muitas vezes sem ser no atacado, paguei bem mais caro para poder compensar, às vezes. Para poder repor, né? Mas não faço mais, mas já fiz muito. Entendi. Mas eu acho que também tem algumas coisas que não dá para prever tudo antes de você estar no negócio, né? Não, eu que falo. Por mais que você fale, não, eu tenho tudo planejado, desde o início sempre tive contrato, mas nunca vai dar conta de 100% das situações, né? Não dá. Eu sempre comecei assim, com o meu CNPJ, eu sempre tive contador, você entendeu? Eu sempre paguei aluguel pelo nome da empresa. Tudo entendeu? certinho. Tudo certinho, mas a gente ficou 9 meses chocando a empresa, mas não consegue prever tudo, claro. Não dá. Não dá. Não dá. E então, já aproveitando que você fez esse comentário, que dica que você dá para quem quer abrir uma empresa de locação? Eu acho, Vivi, sempre começar certo. Do começo certo. Não adianta querer começar no fundo de casa, entendeu? Alugando tuas peças, eu acho que sempre tem que ter contrato. Se não tem condições de fazer um sistema, faz uma planilha, mas pelo menos Excel mesmo. Faz um contrato. Eu acho que o CNPJ te abre muita porta. Com certeza. Entendeu? Principalmente para quem trabalha com locação, no momento da compra, isso faz muita diferença. Faz muita diferença, porque senão eu não consigo ser competitiva. Entendeu? Sim. Então, senão eu não consigo comprar minha peça mais barata para poder alugar mais barato ou com desconto, entendeu? Sim. Então, assim, então eu acho que o CNPJ sempre tem que começar assim. Eu acho que tem que começar do certo. Porque saber comprar é um dos grandes segredos nesse negócio. Sim, com certeza. Eu acho que é o maior desafio que eu tenho mesmo. É saber comprar, é saber negociar. Saber negociar. Se tiver caixa, pagar à vista, porque daí o desconto é ainda maior, né? Exatamente. Ou às vezes juntar um dinheiro e ir lá e pagar, falar, eu tenho dinheiro na mão agora. Isso, fazer uma compra num volume maior para também ter um desconto, né? Porque hoje, por exemplo, quem tem comércio sabe que, por exemplo, pagar juros de cartão, eles já não te dão um desconto completo. Se você paga com cheque ou dinheiro mesmo, ou transferência, eles já te dão um desconto melhor. Com certeza. Entendeu? Então, assim, tem todo uma prática mesmo. Muito bom. E o que você faz? Foi uma pergunta de uma seguidora, agora à noite. O que você faz quando você tem peças de pouco giro? Você faz kits? Você faz promoção? Faço kit. Faço kit, faço promoção. Promoção eu faço independente se a peça tem giro ou não. Quando me dá na coisa, assim, quando eu acho que tem que fazer, eu faço. Certo. Eu não tenho muito aquela coisa de falar, não vou fazer. Só que eu não faço longa a minha promoção. Eu faço. Mas você associa volume ou é só promoção de desconto? Ou é uma promoção de desconto associada a um determinado volume? Não, eu não fiz ainda associada a nenhum volume. Eu faço só de desconto. Eu não fiz assim aquelas promoções mais pensadas, tipo assim, alugue 10 peças por tanto. Entendi. E pensar quanto que sai cada peça, quanto que eu posso fazer. Eu não faço. Eu geralmente ponho um valor, um tanto de desconto e faço.
que eu sei que eu Certo. posso chegar até ali, naquele desconto. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que tudo isso uma questão de marketing, eu acho. De fazer 10 peças, portanto, ou se eu faço 30% de desconto, vai dar às vezes a mesma coisa. É só um Entendi. jeito de falar, eu acho. Um jeito de falar Entendi. diferente. Talvez, Entendi. entendeu? Eu acho. Entendi. Ó, Entendeu? a Partilândia Oficial, ela é uma brasileira e que tem uma loja de locação nos Estados Unidos. Gente, lá loca muito. E aí ela tá perguntando aqui para você se o teu pessoal, se os seus clientes devolvem o plástico bolha. Porque pelo Devolve. jeito lá, não devolvem o plástico bolha. Devolvem sem estar embalado. Não, ó, a Jéssica que tá vendo, ela vai dar risada. Eles devolvem o plástico, claro, eles têm que devolver a peça inteira, então tem que vir com embalada, né? Sem dúvida. Tem uns que fazem assim, eles colocam, sabe aquelas fitas crepe? Eles acham que eles aquela fita vai resolver. Proteger. Proteger. Vem com aquela. Ou senão, o que eles fazem? Eles dividem o plástico, às vezes um plástico bom, grande, que a gente fez. Não, eles dividem e faz um seu rolo que eles fazem de plástico bolha na hora de embalar. Então, assim, ela tá falando aqui que volta tudo picado. Volta tudo picado, o meu também. Olha lá, a Jéssica tá falando, volta picado. Eu não sei o que acontece. Mas assim, o fato é o seguinte: a chance de quebrar na volta é muito maior do que na ida, né? Porque os clientes não embalam da forma como veio, né? Não. Às vezes, muitos, por exemplo, eu tenho também, a gente costuma anotar quando é entrega grande, quantas caixas foram. As caixas nossas. Porque o que acontece? Eles não voltam com caixa minha, eles voltam com caixa de papelão. Opa! Vários voltam com caixa de papelão. E as suas caixas devem ser daquelas bem boas mesmo, né? Que são bem resistentes. Ser resistente é aquelas que conseguem empilhar, porque tem umas que são pequenas que não conseguem empilhar. Sim. A minha não, a minha é decente. Sim. E daí não volta, daí você cobra. Eu não, às vezes eu não recebo se não vier a caixa. Entendi. Porque tem que vir junto, Claro. Olha, a Partilândia aqui tá te dando uma ideia, ó, de cobrar o valor do rolo completo. Pois é. Plástico bolha, se não voltar. Falar pra Jéssica isso, adoro. Travou também. Vou cobrar agora. Muito boa essa ideia. Tá vendo? Já coloca uma caixinha extra de plástico bolha. Se tem uma coisa que eu sou bem metódica, é de devolver peça embalada a ponto, muitas vezes, de eu usar o meu plástico bolha. Porque às vezes, na hora de você... Porque às vezes a loja de locação lacra com fita. E na hora que você vai desembalar, o plástico bolha rasga, né? O plástico rasa na hora que você vai tirar a fita adesiva. Então, às vezes, eu coloco outro plástico novo que é para garantir a segurança da peça. Porque, assim, é muito mais barato o plástico bolha e a fita de fechamento do que a peça tendo que repor a peça quebrada depois. Né? Com certeza. Mas, assim, eu acho que todo mundo que loca tem clientes e clientes, né, Vivi? Tem, sim, clientes que mandam tudo muito certinho, muito limpinho, muito embrulhadinho, certinho. Aí você vê tudo a peça limpinha. Tem outros que mandam, eu tenho que limpar. Muitas vezes nós temos que lavar, entendeu? E eu não trabalho com prato, talher, nada. Entendeu? Sim. Só trabalho com eu tô te falando de doceira, de vaso que vem sujo, de doceira que vem com doce, entendeu? Entendi. Então acontece de tudo. Até a Jéssica foi alugar um cinto para ela numa festa, a fantasia, e no contrato que ela alugou, o cinto, estava escrito assim: excesso de sujeira paga tanto. Tá vendo? Porque, assim, às vezes o custo de limpar uma peça muito delicada é quase que o mesmo da locação, né? Sim, exatamente. Eu dei risada. Não, assim, as nossas peças, ela não vai gastar com a limpeza. Mas, assim, não é legal você receber uma peça toda merecada, né? Não, claro que não. Uma vez eu loquei algumas peças e que veio uma observação para não limpar.
E daí, quando, na verdade, não sujou e eu devolvi do jeito que tava tudo certo, mas eu perguntei, por que não limpar, né? Por que vocês preferem receber a peça suja? E daí eles falaram, a gente prefere porque a gente sabe com o que limpar. Porque às vezes as pessoas, dependendo do produto que coloca, que é abrasivo, e às vezes na tentativa de limpar muito bem, acaba deixando a peça manchada, a peça fosca. E aí você alega, olha, mas então agora você repõe a peça. Ela fala, não, mas eu só estava tentando limpar. Exatamente. E aí fica uma situação meio saia justa, e daí eles colocam assim, não precisa limpar a peça. Eu acho legal isso. Assim, eu não tenho muita peça em prata, mas eu acho que a prata é uma coisa dessa. Eu tenho algumas peças em cobre que são muito delicadas também. Eu acho que a pessoa não pode. É uma boa ideia isso também. E aí eu não sei, deve colocar um custo, né, embutido de limpeza, de manutenção. Deve colocar. Porque é uma observação que vem no contrato. Eu acho que é geral, assim. Não é só para algumas peças, não. É tipo, deixa que a gente se vira depois, sabe assim? Sim, imagino. É boa ideia essa. Mas enfim, eu acho que... Mas até eu contei isso para você por curiosidade, porque eu achei curioso também. Mas as peças mais... Pedir para não limpar. Sim, as peças de cerâmica em si, até não tem problema pra gente, a gente limpa. Mas, por exemplo, vem muita pelúcia também, né? Suja. Pois é. Muita, tirar tipo, a pilhadeira do de uma Mickey pelúcia não é uma das coisas mais fáceis, né? Sim, eu tô falando da cerâmica. A cerâmica é tranquilo para mim lavar. Mas, por exemplo, pelúcia, vira e mexe, eu tenho que fazer a manutenção mesmo, né? Sim. Porque o Mickey, por exemplo, a mão dele branca vem marrom. Pois entendeu? E com o tempo vai encardindo mesmo, naturalmente, né? Mas às vezes uma festa já vem. Entendi. Passou de mão em mão, coitadinho. Porque a criança às vezes pega muito e quer andar com aquilo. Ai, mas olha, não é fácil locar, por isso que eu falo. Tem que querer muito. E deixa eu fazer uma... O nosso tempo já tá acabando, tem mais só 6 minutinhos de live aqui. Esse tempo passa rápido demais, né? Que bom que foi bom. O papo fluiu bem, né? Ó, tem uma dica aqui lá da Parklândia. Um truque para vocês. Alice aos maridos. Enche a bola deles. Eles que vão buscar as peças. Exatamente. Tendo respeito e carinho pela sua loja, transportam as peças com carinho. Então, verdade. Os maridos também. Muito marido que vem. Só que, gente, às vezes o marido atrapalha na hora de alugar, viu? Na hora de buscar, tudo bem. Mas na hora de alugar, eles ficam assim. Ah, não. Essa aí, quanto que é essa daí? Não quer. Ah, não, muito caro essa daí. Não fica? Mas isso é geral. Isso é geral. Isso é de homem, eu acho. Você sabe que eu gravei uma das aulas, eu falo de objeção de vendas, e eu cito o marido como exemplo. Exatamente. E é bem isso, assim, Alice é ele. É melhor tê-lo como amigo. Exatamente. Nossa, vários maridos que foram na minha loja, a gente tenta fazer amizade, brincar, tal, entendeu? Porque a gente sabe agradar ele, qual peça que ele gostou, vamos pôr, entendeu? Mesmo que não tem muito a ver com a coisa, a gente põe, porque não é fácil. Né? Homem já é assim. Eles são mais racionais, só isso. A gente tem que saber lidar com a racionalidade deles e usar de argumentos racionais para mostrar a vantagem do nosso trabalho. Tem que ser muito lógica com eles e rápida. Assim, porque eles não gostam de enrolar, entendeu? Eles têm tempo, eles têm hora, toda hora. Eles são muito objetivos. São muito objetivos, então tem que falar, é isso aqui, põe isso. Mas assim, eu já vi, é noivo que vai, é marido, é irmão, é muito, assim, é vô que já foi lá para ver as peças. Sim. Então, assim, é muito engraçado você ver, cada um é uma coisa. Quando tem nome lá na loja... Eu falo, falo pra Jéssica, ó, já vem um aí, nós temos que agradar. Pois é, muito, muito bom. Tem que fazer isso, mas dá certo, né? E, Fabi, uma última perguntinha para você. Há uns meses atrás, a gente fez uma mentoria, né? Fez. Uma sessão de mentoria. E eu queria te perguntar quais são as suas dicas em relação à capacitação, à informação, em que a mentoria te ajudou, em que foi útil para o teu negócio, enfim.
Eu acho que a mentoria, bom, eu assim, falar com uma outra pessoa que tem mais experiência que você, ou que tem ou que assim, tem experiência numa coisa que você quer. Por exemplo, eu queria marketing, que é você, por exemplo, que já é direcionado para festa. Então, isso é muito bom. Só o fato da gente também trocar ideia é muito bom. Essas lives que você faz é muito bom. Mas a gente, assim, só conversar tete a tete, assim, é demais. Eu adoro. E eu acho, assim, que você foi bem realista nos meus pontos. Eu achei que era tudo muito que eu queria alcançar. Os pontos que você me falou, era aquilo mesmo. Não foi nada assim, ela tá viajando. Ela tá Certo. Pé no chão. Foi bem pé no chão. Então, eu acho que foi ótimo, Vivi. Eu adorei. E eu acho que e as você pessoas têm mais recomenda que outras profissionais Nossa, busquem esse tipo de trabalho, assim? Bom, eu te falo que, assim, se eu tivesse começado já com um respaldo, assim, eu acho que, assim, eu estaria muito mais, entendeu? Muito mais à frente. A gente Entendi. perde um pouco no caminho porque a gente desvia o foco às vezes, né? Então precisa de alguém para te pôr no lugar. Então eu acho que assim, no começo, se tiver uma pessoa assim, eu acho Faz ótimo. diferença, né? Faz muita Eu diferença. falo que o erro, as falhas vão acontecer, porque elas fazem parte do processo. Sim. Mas se você puder errar menos, é melhor, né? Nossa, claro, com certeza é melhor. A gente aprende com as falhas, mas se tiver alguém para te falar, vai por aqui, né? A minha filha, gente, até minha a Maju filha tá falando, mãe, que linda você. ela tá aqui no quarto do lado e tá aí. Bom, foi melhor pelo Instagram do que gritar, né? Certo? Não, ainda menos isso, né? Pelo menos isso. Mas legal, Fabi. Bom, foi um prazer. Nossa, prazer foi ser meu. a sua mentora em algum momento aí. Fico feliz que tenha sido útil, que você tenha conseguido colocar em prática. O que eu sempre falo para as pessoas é quando elas pensam em algum tipo de investimento, não estou falando de mentoria, mas para uma peça diferente, para um curso, para vir para São Paulo numa feira, e as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso, não é o momento e tal. Sim. E eu falo assim, eu entendo. E é super compreensível, porque cada um sabe, eu falo que ninguém veste o sapato do outro. Então, todo mundo sabe o que está passando e tal. Mas aí, nesse momento, eu sempre falo, o quanto custa para você ter isso? E o quanto vai te custar se você não tiver isso? Não. Porque é isso, porque às vezes uma informação, uma viagem, um curso que você faça, ela te ajuda a encurtar caminho. Com certeza. É ótimo. Nossa, é ótimo. Adoro fazer tudo isso. Curso, viagem, adoro. Mentoria, consultoria. Eu gosto, eu tenho 5 anos e meio de estrada, mas sempre tem novidade. A gente sempre quer alcançar alguma coisa. Sim, sempre está se renovando, né? E não tem por que a gente não pedir ajuda para quem tem mais experiência naquilo. Claro! E às vezes, eu já fiz mentoria com algumas pessoas que não necessariamente tinham mais ou menos experiência, mas que tinham um outro olhar. E Sim, só por isso já ajuda, né? Sim, eu acho que ajuda muito. E às vezes eu vou em workshop de marketing e tal, e as pessoas falam assim, mas você vai em mais um? Eu falo, gente, eu sempre vou ter oportunidade de aprender coisa nova. Ou às vezes uma interpretação diferente que já muda tudo. Né? Já muda a cabeça da gente. Não Graças a Deus, eu ainda quero muito isso para mim. Eu quero sempre ter essa visão. Muito bom. Fabi, querida, foi um prazer. Um prazer foi meu. Muito obrigada em ter você aqui hoje. Amor, que bom. Adoro tuas lives, adoro, não perco. Que bom. Fico feliz.